presidente Lula chega às articulações eleitorais numa certa lua de mel, com o Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Motta, está fazendo com que algumas pautas que o governo considera prioritário avancem com apoio do Centrão até o PT. Essa ainda é uma incógnita. Vamos ver na reportagem de Luciana Amaral. As candidaturas dos principais polos da eleição presidencial deste ano já estão postas. Mas tanto o presidente Lula, que busca a reeleição, quanto Flávio Bolsonaro, que busca retomar o legado político do pai, ainda enfrentam dificuldades para consolidar alianças. Fiel da balança, o Centrão resiste a embarcar em uma das pré-campanhas e adia o quanto pode a decisão sobre quem apoiar. Partidos como MDB, União Brasil e PP esperam sinalizações mais claras de quem se sai melhor nas pesquisas, enquanto lidam com divergências internas que complicam o apoio nacional. Lideranças do Centrão afirmaram à CNN que o desafio é se adaptar às realidades locais para não prejudicar as disputas nos estados. Com isso, a prioridade do grupo passa a ser a eleição de bancadas fortes no Congresso, de olho em um fundo partidário cada vez mais robusto. Na prática, significa que o Centrão se mantém com um pé em cada lado do campo. Lula começou o ano em busca da neutralidade dessa ala do Congresso. Para isso, fez diversos afagos ao presidente da Câmara, Hugo Motta, cujo pai, Nabor Vanderlei, pretende se eleger ao Senado com o apoio do presidente. Em troca, Motta demonstra que vai ajudar os planos eleitorais do petista, como o fim da escala 6x1, enviada nesta segunda-feira para a Comissão de Constituição e Justiça. Congresso e governo querem aprovar a iniciativa ainda no primeiro semestre, a tempo de capitalizar o assunto nas eleições. Que nós temos a consciência de que, com o avanço tecnológico, com tudo que temos hoje como ferramenta de trabalho, a discussão sobre redução de jornada se tornou inadiável. Lula mantém no ar a possibilidade de substituir Geraldo Alckmin da vice na chapa. Apesar da excelente avaliação sobre o trabalho de Alckmin, a necessidade de atrair partidos de peso para o lado petista tende a falar mais alto. Membros do PSB, partido do atual vice, falam em tremenda injustiça. Ainda assim, dificilmente vão se rebelar e deixar Lula na mão. Do outro lado, o PL de Flávio Bolsonaro não conseguiu o apoio imediato esperado do Centrão e mapeia os próprios problemas a resolver nos estados. Há locais em que o partido indica preferir chapas puras, desagradando antigos aliados de Jair Bolsonaro. O Centrão ainda não descarta uma candidatura própria, como uma espécie de terceira via. O grupo, no entanto, tem dificuldades para encontrar um nome, já que Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado não empolgam. Lucas, nós estamos diante de dois temas que estão cruzados, evidentemente. Um é quem se articula com quem para fazer o que nas eleições, o outro é a escala 6x1, ou a eliminação dela, na verdade, como trunfo eleitoral. Vamos começar por esse. Depois do que fez hoje o presidente da Câmara, aparentemente todo mundo é dono da ideia, portanto ninguém? William, boa noite. Bom, o primeiro ponto que eu acho que essa movimentação do Hugo não é garantia de uma aprovação. E com mudanças no texto original apresentado pela Erika Hilton, quando começou essa discussão, né? O próprio ministro da Secretaria de Governo, o ministro Guilherme Boulos, falou hoje em 5x2 e em 40 horas semanais, diferente da proposta da Erika Hilton. Eu falei aqui recentemente, no programa com a Thaís, que é uma pauta muito difícil de ficar na frente atrapalhando. Então, eu acho que o encaminhamento é natural. O governo força o assunto, põe o pé no acelerador justamente para forçar um erro da oposição, um erro de quem não está do lado do governo nesse momento. É uma pauta de forte apelo eleitoral, é uma pauta do governo. O governo não vai deixar o Congresso se apossar dessa pauta, vai falar que é dela, que é do governo, mas não vejo ainda como uma garantia de aprovação. Vai precisar de negociação, vai precisar de mudanças, vai precisar de uma transição, na minha opinião. Então é um primeiro passo, mas uma PEC tem um caminho longo aí pela frente num ano que é bem cheio, né? Um ano de eleição. O presidente da Câmara, Hugo Motta, soltou uma daquelas frases de lacração na internet
É inadiável a discussão. Para mim, na minha opinião, inadiável é uma discussão sobre produtividade, não exatamente sobre 6x1, mas essa não está no mapa de ninguém. Faz tempo já, né, William, que essa... Produtividade é a expressão do rendimento, crescimento, portanto, redução de horas de trabalho e maior salário. Não é o que estão discutindo, mas enfim, não é o que estão discutindo. O que estão discutindo é 6x1. E o que se antecipa como resultados? O grande contraponto aqui, eu acho que todos os economistas, inclusive o José Pastore, que você citou agora há pouco, que é uma das referências para a gente, né? É preciso separar entre aquilo que é uma demanda social do mundo inteiro, né? Para o que cabe no Brasil, né? Como já me disse um economista, uma coisa é ter um problema e ser rico, outra coisa é ter o mesmo problema e ser um país pobre, que é o caso do Brasil. Mais de 90% das empresas aqui são pequenas e médias, empregam até 10 pessoas, né? Obrigado. Então, esse é um dado que é muito relevante, ou seja, quem faz a economia brasileira, que é uma economia baseada em serviços, infelizmente de baixa qualidade, de baixa tecnologia, portanto, de baixa produtividade... E caros. Então, aí é que está o pulo do gato, porque é o caro e caros. Então, nós temos serviços de baixa qualidade, baixa produtividade, que já são caros. Por quê? Porque o custo se dá apenas pelo salário. O custo não se dá pela entrega, o custo não se dá pela evolução da produtividade, da capacidade do trabalhador com os recursos disponíveis de entregar mais e melhor. Hoje eu estava assistindo a um debate no Congresso Nacional, dizendo, não, olha, vamos estabelecer aqui estabelecer que a produtividade vai crescer XPTO. Ninguém estabelece que a produtividade vai crescer. Você investe ao longo de anos nas condições para ela se realizar. Então, fazer uma mudança brusca sem levar isso em consideração, que nós não temos os ingredientes para fazer uma mudança brusca. A gente pode ter para pensar numa transição e que ela seja acolhedora para o trabalhador e não que expulse o trabalhador do mercado de trabalho. Bom, Daniel, nós estamos diante do uso de uma ferramenta eleitoral que é considerada por todas as raposas no parlamento e no executivo a melhor para as eleições. Mesmo? William, olha, se eu imaginasse aqui um gênio saindo da lâmpada, chegando para o presidente da República e dizendo, Lula, você pode escolher entre duas opções, o que você quiser. Ou aprova logo o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, ou mantém esse tema bem quentinho até as eleições, durante toda a campanha, na agenda, em discussão, na mídia o tempo todo. Eu diria que o PT, até o fim do ano passado, em algum momento ali, outubro e novembro, preferia a segunda opção. Não trabalhava com a perspectiva de aprovar de fato essa agenda agora em 2026. Se contentava com o fato de ela estar na pauta, bem quentinha, como eu disse, assim como outros assuntos, tarifa zero no transporte público, que isso alimentava a esperança, a ilusão do eleitor para o próximo ciclo e era muito vendável na campanha eleitoral. O problema, vamos dizer assim, é que o próprio governo acabou perdendo o controle dessa agenda, colocou essa agenda em campo e viu que ela ganhou tração. Ganhou tração pelo próprio Lula e pelas próprias bases do PT, mas também porque no parlamento não tem bobo na história. Quando se viu, inclusive com a experiência da isenção do imposto de renda até R$5.000, que o governo acabou sendo visto como grande patrocinador e executor da ideia, o Congresso dele falou assim, bom, deixa agora notícia boa que eu também quero ser pai disso. E passou a incorporar esse processo. Acho que a gente tem que analisar muito uma situação que é a seguinte, o governo, ao longo do ano passado, criou uma série de programas, Gás do Povo, Luz do Povo, isenção do imposto de renda até R$5.000, que falava para um segmento da população onde, no final das contas, ele já vai muito bem nas pesquisas. Onde ele não vai tão bem? Não vai bem entre motorista de Uber, entregador de aplicativo e entre o pessoal de uma renda até 5 salários mínimos ali, que já está inserido no mercado de trabalho, que não depende de programa social e que não está gostando da economia, dos rumos, da falta de esperança. E é para esse trabalhador que o governo acha que não está pregando para convertidos e acha que consegue emplacar uma agenda com dividendos eleitorais.
Qual é o teu cenário eleitoral depois disso, Caio? Não, William, essa agenda, eu acho ela eleitoralmente muito potente. Eleitoralmente. O governo que está abraçando ela, o governo que tem dado declarações, o governo que ia mandar um projeto de lei para o próprio Sim, mas aí PT. o Hugo Malta foi lá e correu na frente. Não, aí o que o Hugo Malta faz? Ele antecipa esse movimento, ele faz dois movimentos, né? Primeiro, ele manda as PECs e não os PLs, porque o governo Palácio do Planalto queria mandar um projeto de lei que é muito mais fácil de aprovar, e ele se antecipa, né, como o Daniel colocou, ao Palácio do Planalto e já começa a tramitar. Né? Isso gerou uma indisposição, de fato isso não foi combinado com o governo, e aí ele joga um pouco do protagonismo desse debate para o Congresso Nacional, já que, vamos sempre lembrar que o Congresso Nacional também vai para a reeleição, não é só o presidente Lula. E aí ele consegue administrar melhor. Hoje eu já notei um movimento, principalmente das frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo, um movimento de tentar aproveitar um relatório do deputado Luiz Gastão, que foi apresentado em dezembro, em cima do relatório da Erika Hilton, do projeto, que vai para 40 horas, com uma transição de 3 anos, né? Iria para 42 horas no primeiro ano, 41 e 40 no terceiro ano, mas começando a crescer um debate muito forte de desoneração. Né? O deputado Joaquim Passarinho me disse que é o da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Desoneração das folhas de pagamento. Eles estão com eles estão com o entendimento de que, poxa, se o governo quer vir com isso e para o Congresso falar não num ano de eleição é muito difícil, que o governo ajude a arcar com os custos. E nesse projeto do Luiz Gastão tem lá, eu estava lendo antes de entrar aqui, um trecho que sugere a desoneração da folha de pagamento. Então, nessa confusão toda, esse debate que vai e volta sobre desoneração tende a voltar, porque as frentes parlamentares, são 26 ligadas ao setor produtivo, muito provavelmente vão tentar fazer com que o governo dê algo em troca. Né? Ou seja, a gente vai para a distorção da distorção da distorção. Lucas, bateram a carteira do governo? O pessoal do parlamento vai acabar levando isso para o palanque com mais êxito que o governo na questão 6, da escala 6x1? William, eu acho que se for aprovada, no final, o governo consegue colher mais benefícios do que o Congresso. Porque para o governo, a competição não é o Congresso. Para o governo, a competição é o Flávio Bolsonaro, é o bolsonarismo, é quem estiver contra o governo no segundo turno. Então, se aprova a escala 6x1, você não vai ter ali na campanha, no debate, na propaganda eleitoral, o Flávio Bolsonaro ou algum outro candidato que esteja no segundo turno dizendo que foi ele que aprovou a escala 6x1. Então, eu tendo a achar que, por mais que o Congresso consiga ter protagonismo nesse assunto, como teve com a reforma tributária, como tentou ter e até certo ponto teve com o imposto de renda isento até quem ganha R$5.000, eu acho que a vitória é claramente um elemento muito potente, como o Caio disse, para a eleição. E eu acho que vai ser utilizado dessa forma e com benefício, sim, para o governo, principalmente na reta final, quando começarem a analisar os dois candidatos finais que ficarem vivos até aquele final, no debate, nas últimas propagandas. Lembrando que no último debate presidencial entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos prometeram a isenção do salário mínimo até R$5.000, porque viram quão forte aquele tema era naquele momento. Daniel, e a questão da desoneração? William, esse ponto levantado pelo Caio é super importante, mas eu sugiro à nossa audiência prestar atenção numa PEC que foi protocolada na semana passada. Ela é a PEC 001 de 2026, protocolada por Laércio Oliveira no Senado, e ela leva a assinatura de 60 senadores. Tem inclusive os líderes partidários das principais legendas todas, inclusive petistas ali. O que coloca essa PEC? Desoneração da folha de pagamento de todos os setores a partir de 2027. Já é um tema que o Congresso por si só gosta de lidar, mas o que eu percebi ali é que as duas casas talvez joguem juntas nessa questão.
enquanto a Câmara avança no fim da escala 6x1 e redução da jornada, o Senado pode olhar para isso e dizer o seguinte, olha, isso aqui impõe um ônus tremendo para o setor produtivo. A CNI está calculando em 170 bilhões de reais de custo adicional para o setor produtivo. Então, ora, eu, já que estou aqui tirando com uma mão, dou com a outra, dou com a desoneração. No final das contas, é preciso ver se isso tudo faz sentido, se seria avalizado, digamos, pelo STF, que o governo pode recorrer e dizer, mas não tem aqui uma fonte de compensação. Mas fato é que essas duas coisas passando junto pode beneficiar de um lado o trabalhador, pode compensar de outro lado para a empresa e o ônus recai sobre quem, no final das contas? Sobre o Tesouro Nacional, que vai ficar sem o dinheiro. A PEC do Luiz Gastão, essa de dezembro, que é o relatório em cima da PEC da Érica Hilton, ela traz a possibilidade de desoneração. Agora, só colocar aqui que a previsão da Câmara é aprovar em primeiro e segundo turno até maio. Né? Ou seja, virou prioridade, virou a grande agenda agora para nós, inclusive aqui analistas, repórteres, tratarmos, porque no primeiro semestre é a projeção tanto do governo quanto da cúpula da Câmara de liquidar esse assunto antes de junho, até porque junho é praticamente festa junina e convenções eleitorais. Então, o ano legislativo, pelo menos nessa largada, vai até maio. William, tem algumas preocupações aqui. Primeiro, o fato do Hugo Mota querer tratar com PEC. Os empresários não querem PEC, eles preferem projeto de lei, porque a PEC escreve em pedra. E depois, para você fazer a articulação para mudar de novo, ainda mais pensando no mercado dinâmico, né, que é o mercado de trabalho hoje, com automação e com tudo. Então, colocar numa PEC é o pior cenário para os empresários, né? Que de alguma forma já estão se preparando para isso, especialmente o setor de varejo e serviços, que alcança a maior gama de trabalhadores no Brasil, com aquele perfil que a gente já trabalhou. A desoneração da folha de pagamento acende dois alertas. Primeiro, a arrecadação do governo e, segundo, a arrecadação da Previdência. O secretário do Tesouro Nacional hoje estava dizendo, olha, nós não vamos precisar, a gente não pode parar de falar de reforma da Previdência, porque o aumento da despesa da Previdência ele é muito maior. O BPC deve ter crescido no ano passado 9%. O arcabouço não diz que só pode crescer 2,5% a despesa? Então, uma das maiores despesas cresceu 9%. A mesma coisa com a Previdência. E, por último, William, que eu quero lembrar aqui dos pontos que o próprio José Pastore fala, né, que ele fala da substituição do trabalhador que ganha mais por um trabalhador que ganha menos. Aceita trabalhar por menos. Exatamente. Né? Da automação, do repasse de custos, enfim. Não é mesmo que seja feita sobre uma transição, né, nós vamos partir hoje de uma lei, de uma legislação trabalhista que não consegue acolher todos os trabalhadores. Nós temos 40 milhões de carteira assinada, 40 milhões sem carteira assinada. E o resto é CNPJ, virou MEI. Né? Então, assim, a gente sair de um sistema que já não acolhe, que não acolhe nem metade dos trabalhadores, para um outro sistema que não vai ser capaz de nem acolher a turma que já está fora, essa que é a preocupação, entendeu? Assim, de qual é o sistema, qual é o debate que o Brasil tem que ter, não para fazer a centrífuga que eu disse, que é de espalhar o trabalhador e colocar o trabalhador para fora do sistema, mas para acolher o trabalhador. E esse debate hoje, como ele está aparecendo, ele não demonstra essa capacidade, essa competência de fazer isso. Não, por último, lembrando que ele chama a nossa atenção, professor José Pastore, que isso tudo já está na Constituição. E que os setores que puderam negociar entre si, setores que eu digo empregadores e empregados, já estão abaixo de 40 horas sem necessitar desse tipo de medida político-eleitoreira.